Paz e graça, guerreiras! Mais um Guerreiros Podcast aí pra você, com muita alegria, passando o ensino e muitas informações interessantes para a sua vida cristã e a sua vida cotidiana também. E já agradecendo a Deus, né? E aos nossos patrocinadores que sempre estão aí conosco, né? Hoje, para agradecer mais uma vez a Implantar Telecom. Também nós estamos aí com a MKIP Marketing Digital. Você que precisa melhorar a sua empresa, a sua marca, é só você procurar a MKIP Marketing Digital também. E, como sempre, né, nossa querida Lorena Cardoso, Ré Estúdio, essa serva de Deus que cuida aí da beleza da apresentadora de vocês, que tá ali em Betim. Você que tem interesse de fazer os melhores tratamentos capilares, é com a Lorena. Vocês vão sentir num ambiente ali acolhido, ela e a Letícia que cuida de tudo ali para você se sentir bem. E mais uma vez também, a nossa querida Tati Semijoias. Você que gosta de se sentir bem, é só você procurar a Tati. Ela tá ali em Neves, mas ela envia para você as semijoias aí com muito amor para sua casa, para você se sentir mais bonita e mais bonita ainda. Amém? E mais uma vez nós temos um assunto aqui muito pertinente para esses últimos dias. E eu quis trazer esse tema para vocês porque é de muita importância no nosso meio. Nós sabemos que as coisas que têm acontecido no meio evangélico, no meio cristão, têm sido muitas vezes, né, escarnecidas até. Mas hoje eu quero te trazer informação aqui com o meu querido convidado, pastor e amigo, né, que é um irmão em Cristo, que foi uma das pessoas, dos pilares aí para movimentar o meu ministério. Graças a Deus, ele e a esposa estão aqui. Mas hoje nós vamos trazer esse assunto para vocês. O que é o falso profeta? Reconhecendo um falso profeta. Será que eles são narcisistas? Será que eles têm alguns traços? Ou será que muitas vezes é o que Jesus disse na palavra que aconteceria? Então com vocês, meu querido amigo, pastor Rafael Dias. Boa tarde. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade, né, que foi nos concedida aqui nessa tarde de hoje. Como foi apresentado aí pela nossa irmã missionária Jéssica, né, eu sou o pastor Rafael Dias, eu sou co-pastor ali na Assembleia de Deus, Ministério Petrovale, na cidade de Betim, e pela misericórdia de Deus, né, eu sou formado aí bacharel em teologia, cursei também pós-graduação em ciências políticas, também cursei também pós-graduação em gestão estratégica e licenciado em história, e atualmente estou cursando gestão pública. E hoje, né, foi nos conferido aí um tema de suma importância, falarmos aí desse assunto tão atual, escatológico também, porque falar de falsos profetas, nós estamos falando de uma fala que esteve sempre presente, né, no ministério de Jesus, principalmente em um de seus últimos sermões, de Mateus 24, versículo 11, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, né? Então hoje nós vamos aqui discorrer um pouquinho do assunto, falar um pouquinho aí como identificar um falso profeta, quais são as suas características, né, e como a gente pode se prevenir para a gente permanecer, né, firmados na palavra do Senhor. E é muito importante você, né, aprender sobre isso. Porque o que a gente vê hoje nesse ambiente é muitas vezes até entristecedor, né? Na verdade, nos entristece ver, né, o que tem acontecido. Só que Jesus avisou sobre isso. E hoje nós estamos trazendo esse ensino para você, que o pastor Rafael também foi um dos professores comigo ali no seminário teológico. E nós trabalhamos isso e a área dele é escatologia. É o estudo do fim dos tempos. Então, se nós atentarmos para os sinais, a gente não é enganado. Também nós vamos trazer um pouco de psicanálise para vocês aqui, para vocês entenderem se o falso profeta ele tem alguma veia narcisista ou não. Então, fica conosco aí. E eu gostaria já de perguntar ao pastor, o que é um falso profeta? Na verdade, né, eu elenquei aqui um texto para nós termos aqui um direcionamento nessa tarde de hoje, né, que está registrado lá no livro do evangelista Mateus, capítulo 7, versículo de número 15. Jesus, né, o próprio, vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. O que Jesus está deixando claro aqui, né? Jesus está deixando claro aqui que esses homens parecem inofensíveis por fora, mas são predadores espirituais disfarçados, prontos para devorar. Então, Jesus sempre enfatizou isso, né? Porque Jesus conviveu no meio de um tempo muito tenebroso, um tempo muito
um momento muito difícil da nação de Israel, onde o povo estava enfrentando um caos espiritual com os seus líderes, né? Então, o falso profeta nada mais é do que aquele que vem travestido em nome de Deus, mas por detrás é puro engano, né? E quais, assim, que o senhor vê hoje as características mais latentes de um falso profeta? Que a gente vê aí vários, né? Muitos falam, é um estelionatário, é um pastor que quer muito dinheiro, mas como que eu identifico esses tipos de pessoa? Qual que é o argumento dessas pessoas? Olha, o argumento desses falsos profetas, né? A gente vai ficar muito estarrecido porque eles vêm com falas mansas, com falas suaves, né? Eles vêm de encontro com aquilo que a pessoa quer ouvir mesmo, né? Quando a gente vai ler, por um exemplo, o livro de 2 Timóteo, melhor dizendo, Jeremias, capítulo 23, versículo 16, olha só o que o nosso Deus vai falar para o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor: não dê ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos enchem de vãs de esperança, falam de visões do seu coração e não da boca do Senhor. Ou seja, eles falam sempre daquilo que Deus não está mandando. Então eles vêm com vãs de esperança, com palavras amassageadoras, com palavras que vai de encontro ao ego do ser humano, mas nunca você vai ver um falso profeta confrontando o ser humano. A ideia central de um falso profeta é sempre ir de encontro com a necessidade do homem, ou seja, da mulher, com seus interesses pessoais, e não necessariamente ele vem trazendo uma palavra de confronto, né? Então, você que queira identificar um falso profeta, você vai analisar o seu discurso, né? O seu discurso sempre manso, com falas bonitas, sempre indo de encontro com aquilo que a pessoa quer ouvir, não necessariamente com o que ela precisa ouvir. E, infelizmente, hoje a gente vê tanto isso porque eles têm características de manipulação. O falso profeta, ele sempre manipula os sentimentos das pessoas. Tem pessoas que chegam na igreja e estão, né, com os sentimentos abalados, né, muitas vezes passando muitos problemas, porque a igreja, né, atualmente, para muitos é um hospital, que chega ali, eu estou doente, eu quero uma cura. Só que esses caras, eles já trabalham o quê? O interesse da pessoa. Vê que a pessoa está muito buscando algo para si, eles mexem com as emoções, naquilo que dói. E muitos estudam, né, pastor, as estratégias para enganar as pessoas. Porque não é só essa necessidade, mas eles fazem parecer que são de Deus, falam de Deus, mas muitas vezes só quer te dar uma vida confortável aqui na Terra, para você buscar só bens materiais e interesses, né? E o senhor vê isso a menudo aí nos nossos dias, o que o senhor tem visto aí da igreja? O que eu tenho visto é um cenário muito caótico, né? Muito triste mesmo. Nós vemos aí o número de pessoas que tem aderido, né, esses falsos mestres, esses falsos ensinos. Por quê? Quando a gente analisa o contexto atual da igreja, a gente percebe que tem pregado o evangelho fraco, barato, sem arrependimento, sem cruz. Eu costumo dizer, né, o evangelho que faz o porco se sentir ovelha para continuar atolado em meia lama, né? Evangelho fraco, sem renúncia, sem arrependimento, prega mais a cura da alma, mas não trata dos pecados da pessoa, né? Prega o hedonismo, né, que a pessoa tem aquele viés, né, de satisfazer os seus desejos, né, e acaba que vive um evangelho de pura libertinagem, e esses falsos profetas acabam surfando aí nessa onda de pessoas que têm aderido, sim, e o número de pessoas que têm seguido esses falsos profetas não são poucos, são muitos. Isso nos preocupa, mas por outro lado nos alegra, porque essa era uma das falas de Jesus quando ele estava discursando no sermão profético de Mateus capítulo 24, que seria um dos sinais da volta de Cristo, né? Então, o surgimento de falso profeta, sempre houve falso profeta, mas o que nos chama a atenção é o aumento exacerbado de falso profeta. Ou seja, é igual pipoca na panela, né? Parece que cada vez que passa, está proliferando cada vez mais, as pessoas estão se aderindo ainda mais, e a busca pelo verdadeiro ensino, a busca pelo verdadeiro evangelho simples, puro, que prega arrependimento, que prega renúncia, infelizmente está diminuindo o número de pessoas que estão se aderindo à verdade do evangelho, e muitos estão seguindo aí esses falsos líderes e vivendo um falso evangelho, né? Essa é uma tristeza que entristece o nosso coração. Mas eu também identifico alguns, nem todos os falsos profetas, eles têm veia
narcisista, mas a maioria tem esse parecer com o narcisista, né? O pastor Rafael também é psicanalista, então nós podemos identificar. Tem alguns que têm um poder de persuasão muito grande. Eles manipulam não só as emoções, mas as questões da vida da pessoa, que muitas vezes não conhecem a palavra de Deus. O narcisista, ele tem essa questão, ele faz a pessoa se sentir necessitada dele, e aonde que muitas pessoas que estão carentes emocionais, que estão vivendo, né, muitos contextos, caem nessas falsas promessas. Só que hoje a gente tem visto isso porque o apóstolo Paulo também fala, se eu não me engano, em 2 Coríntios, ele fala que alguns deles vão na casa de mulherzinhas para enganar elas com vãs sutilezas. Eles trazem uma falácia, né, aquele lero-lero que a gente conhece, famoso, e engana as pessoas. Só que o que a gente tem visto hoje na igreja, para refutar, né, que nós somos cristãos, infelizmente a palavra evangélico hoje é banalizado, mas nós somos cristãos, e nós entendemos que tem muitas pessoas que se aproveitam da debilidade dos outros. Se você é carente emocional, você pode ter certeza que você é presa fácil para um falso profeta, né, pastor? E muitas vezes a gente vê isso. Hoje até crianças, meninos estão enganando o povo, sem saber que, claro que Deus usa quem Ele quer, só que tem um padrão. Qual que é o padrão de Deus para uma pessoa exercer esse chamado profético, né? Porque não é que você bate no peito, eu sou profeta. Mas nem sempre a pessoa que fala que é profeta, às vezes Deus usa ela em profecia. Só que quais que são os requisitos hoje para você se tornar um profeta? Porque tem gente que não sabe que na Bíblia tem um padrão, tem um princípio que foi estabelecido da vocação de alguém. Quando a pessoa hoje a gente vê muito esses meninos, né, novinhos, crianças, e usando a profecia de Joel, né, que no final dos tempos, né, as crianças, né, seriam usadas, teriam visões e etc. Como que o senhor vê isso também como algo, né, escatológico? Não só isso, né, mas como que o senhor vê esse cenário de crianças ensinando a igreja de Cristo? Olha, eu vejo um cenário muito preocupante. A realidade é essa. Isso nos preocupa porque quando a gente vai analisar as cartas de Paulo, a gente vai analisar o contexto da igreja primitiva, a gente percebe ali que há um padrão de pessoas que são levantadas pelo Senhor para exercer o ministério, seja ele um ministério missionário ou até mesmo um ministério pastoral, né, um ministério de ensino. Existe ali uma referência, né, a ser seguida. E essa referência nós vamos encontrar em alguma de suas cartas, né? O apóstolo Paulo, quando vai escrever ao jovem Timóteo, a primeira carta que ele escreve a Timóteo é uma carta ali de ensino, né? Ele vai ensinar Timóteo, então a carta que ele escreve a Timóteo nada mais é do que uma carta pastoral. É uma orientação de Paulo a Timóteo de como ele deveria se portar diante da igreja. E dentre essas orientações, ele vai trazer uma orientação muito importante, que é falando justamente sobre o perfil de um obreiro. Um perfil de uma pessoa para assumir um cargo de responsabilidade na igreja. Ele precisaria ser o marido de uma só mulher, ele precisaria dar bom testemunho na sociedade, ele precisaria ser um homem idôneo, ele precisaria ser um homem que, de fato, né, quem olhasse para ele na rua não tivesse nada que viesse desapontar o seu ministério. Ele deveria dar o exemplo, né? E hoje o que acontece muito pelo contrário. E algo que me chama a atenção é que na Bíblia sempre a gente percebe algo chamado processo. E muitos desses homens que estão aí assumindo tribuna, assumindo palco, assumindo microfone, pregando pelo Brasil e pelo mundo, muitos estão queimando essas etapas. Porque uma coisa que nós precisamos entender, que aquele que não é apto, aquele que não senta para ouvir, jamais poderá estar de pé para ensinar. Nós vemos até mesmo no ministério de Paulo. Paulo foi chamado pelo Senhor no caminho de Damasco, quando ele estava saindo, né, em direção a continuar perseguindo o povo de Deus. Inclusive Paulo fez parte da morte do primeiro discípulo de Cristo, né, que morreu ali martirizado, que foi Estevão. Paulo então, ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e a partir de então a Bíblia vai mencionar que Paulo ficou pelo menos 14 anos na Arábia. Ou seja, depois desses 14 anos, Paulo vai se apresentar diante da igreja, e dali então Paulo sai em direção à sua primeira viagem missionária, que foi Antioquia. Quando nós analisamos esse perfil bíblico de como a gente precisa forjar um obreiro, é o tempo que vai forjar. O tempo vai forjar através do processo. Hoje em dia a pessoa aceita Jesus hoje,
Na outra semana vai no monte, já é consagrado a missionário, já é consagrado a qualquer coisa, né, por imposição de mão, seja por derramamento de óleo, mas estão furando essas etapas, estão aí pulando etapas e acaba que está amadurecendo fora do tempo. Essas crianças mesmo hoje que a gente vê pregando pelo Brasil aí afora, né? Um deles que está aí hoje na atualidade, né? Está na mídia aí, é o jovem Miguel, né? Está tendo um grande embate na internet aí sobre a veracidade das suas profecias, sobre o sensacionalismo que é usado nas suas pregações. É um evangelho muito fraco, né? Não é fundamentado na cruz de Cristo, é um evangelho que traz muito pelo emocionamento, né? A emoção de momento. Estão fazendo até de chacota, né? Algumas de suas mensagens que têm sido aí utilizadas na internet. Então eu acredito que hoje em dia nós precisamos aí parar, refletir. Os líderes precisam ter essa iniciativa. Não colocar microfone na mão de qualquer pessoa, entender que para ser um instrumento nas mãos do Senhor, Deus usa quem quer na hora que quer, mas porém precisa respeitar o tempo e o limite. O processo é o principal deles. Se não respeitar o processo do tempo, sentar para aprender, amadurecer, ter responsabilidades ministeriais, se sujeitar à autoridade espiritual e não simplesmente se intitular um pregador, um evangelista ou um missionário e sair aí pregando sem fundamentação bíblica e utilizam de textos sem contexto para aplicar as suas heresias. E como nós vivemos em um tempo onde pessoas têm preguiça de ler, têm preguiça de estudar, não fazem questão de analisar o conteúdo da mensagem que está sendo ofertada aos seus ouvidos e acaba digerindo aquilo e acaba trazendo maldição para a sua vida. E é interessante, né, que eu gosto muito de usar esse texto de 2 Pedro, porque ele descreve um falso profeta que tem traços narcisistas. Eu quero que você atente a isso, porque a palavra de Deus tem resposta para tudo, só que as pessoas, elas não observam as escrituras e não sabem identificar. E uma das coisas que o apóstolo Pedro fala na carta dele, na segunda carta de Pedro, ele fala assim, ó: no passado surgirão falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ele já avisou, vai surgir gente sem vergonha. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Como que o senhor vê isso aí? Esse secretamente deles, que são meias verdades, né? Porque tem gente que não sabe o que é heresia. Eu gostaria até que o pastor, né, ensinasse aqui o que são heresias destruidoras e esse meio que eles usam, né? Chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E olha só para você ver a característica de muitos falsos profetas aí que você vai lembrar aí agora. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Olha aí, primeira característica, eles inventam histórias. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Mas olha lá para você ver. Aí quando ele fala aqui no versículo, né? Mas livrou, Deus não poupou, né, a cidade de Sodoma e outra coisa. Mas olha você ver, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes, arrogantes. A maioria deles são arrogantes, são insolentes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Eles falam mal de Jesus. Eles distorcem a palavra. O que o senhor pode falar sobre isso? Essas heresias que eles introduzem aqui, que Pedro está falando. Isso é um perigo muito grande, né? E quando a gente vai ler esse contexto aí de 2 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 4, vai dizer o seguinte, né? Deus não poupou os anjos que pecaram e os aprisionaram em cadeias de escuridão. Ou seja, se Deus não poupou os anjos que pecaram e hoje eles estão aí acorrentados em cadeias de escuridão, que a Bíblia vai chamar ali do poço do abismo, né? Ou a parte mais profunda do abismo, nós analisamos que o apóstolo Pedro está fazendo referência ao contexto da fala da irmã Jéssica sobre os falsos profetas. Então ali a sua condenação não tardará. E como a gente pode então identificar essas situações? O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer algo que nos chama muita atenção. Porque, irmãos, a heresia, ela começa através da interpretação dos textos bíblicos.
Isso é chamado de hermenêutica na teologia. Quando nós fazemos uma má interpretação dos textos bíblicos, a gente abre margem para uma heresia. É pegar um texto fora de contexto e aplicar o seu bel prazer. Aplicar para o seu próprio interesse, para alcançar o objetivo que apraz o seu coração. Mas quando nós lemos Gálatas 1:8, olha só a orientação que Paulo vai trazer. E essa orientação eu trago ao seu coração também nessa tarde de hoje, para você gravar nas tábuas do seu coração. Se você está em uma igreja que tem vivido essa realidade, eu te dou um convite, te faço um convite nessa tarde, né? Porque o ideal não é você congregar na igreja mais próxima da sua casa, mas é você congregar numa igreja que esteja mais próximo da realidade bíblica. Gálatas 1:8 vai dizer assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que vos já tenho pregado, seja ele maldito. Então Paulo está dizendo que se vier alguém até você, pode ser quem for, meu irmão, pode ter milhares de seguidores, pode ter ali um vasto conhecimento, pode estar aí implantado nas principais mídias sociais, na televisão, mas se vier pregando outro evangelho, que não é o evangelho da cruz, não é o evangelho do arrependimento, tenha ele como maldito. E olha só, é um evangelho fraco, um evangelho fácil, sem cruz, sem arrependimento, só fala de conquista, só fala de autoestima, dinheiro e ativação profética. Só vai trabalhar a emoção do ser humano, só vai trabalhar o ego do homem. E hoje em dia o que mais tem é isso, a teologia humanista. Então a heresia ela vem sendo inserida por vários falsos profetas de forma sutil. Não vem escancaradamente falando, ela vem com meias verdade, como você falou. Mas sabe o que Deus falou comigo, irmã Jéssica, quando eu estava orando hoje pela manhã? Deus falou comigo assim: olha, vocês vão falar dos falsos profetas, que trazem falsas mensagens e acabam produzindo um falso evangelho de falsos crentes. Tudo bem. Só que quando nós analisamos, tem algo que passa desapercebido. Nós temos também falsos compositores gospels. Porque os compositores gospel também acabam, de uma forma sutil, mexendo com as suas emoções, trazendo canções que são heréticas, canções que não pregam o verdadeiro evangelho, canções que não exaltam o nome de Deus, canção que não adora o nome do Criador. O próprio Deus vai dizer isso a Moisés, dizendo: ouve Israel, nosso Deus é único. E nós não podemos fugir dessa realidade. São hinos que massageiam o ego do ser humano, são hinos que vai trabalhar ali as emoções do homem, e não vai conduzir o homem a um verdadeiro arrependimento. Vai trabalhar no homem uma ativação emocional, vai fazer o homem ficar até mesmo assim, com aquele sentimento de vitalidade, um sentimento de conquista, um sentimento de uma pessoa que está ali para avançar, para conquistar, para vencer, mas porém não trata dos seus pecados, ou seja, ela continua vivendo uma prática do engano, sendo enganada por falsas canções também, que hoje tem falsos cantores, falsos compositores, melhor dizendo, e o diabo não usa só falso profeta. O diabo não vai só levantar um falso profeta para te entregar uma falsa profecia ou te entregar uma falsa mensagem. Às vezes, sutilmente, você vai estar em uma igreja, vai estar ali ouvindo uma canção, essa canção vai aguçar os seus ouvidos, vai animar o seu coração, vai arrancar lágrimas dos seus olhos, mas não vai gerar arrependimento genuíno, não vai mudar a sua conduta de vida. Hinos antropocêntricos, porque hoje nós vivemos uma grande realidade que nós poderíamos aqui englobar também o antropocentrismo, que é onde o homem acaba sendo o centro de tudo. Então, a ideia do diabo, quando a Bíblia diz que ele vem com vãs sutileza, que ele vem sutilmente para subverter a verdade, o evangelho, primeira coisa que ele vai fazer é mexer com as suas emoções. E uma pessoa com as suas emoções abaladas é uma pessoa vulnerável para ser uma cilada, uma presa fácil para Satanás. E isso mexe muito comigo, porque quando a gente fala sobre a teologia do louvor e da adoração também, a gente vê que hoje se perdeu um pouco do centro do que é a música. O que é louvor? A palavra louvor, ela quer dizer o quê? Elogio. Elogio a quem? Mas aí tá, as pessoas usam essas canções, muitas vezes, até bonitas, a gente canta, só que só falam do sofrimento do homem. Ele só fala que Deus vai te ajudar, que você é vencedor, que isso e aquilo te motiva. Isso é meio também uma teologia coach, para se dizer a verdade. Só que aí esconde o antropocentrismo, o hedonismo, o culto ao homem. Parece que o homem, ele é digno de toda aquela adoração, aquele louvor,
porque Deus tem que te servir, Ele trabalha para você. Na verdade, é isso que esses falsos louvores. E aqui não é uma crítica sem base bíblica. Isso é uma crítica que com base bíblica, assim como fala Pedro, que fala assim que vai iludir pessoas do coração fraco. Pessoas com quê? Quando você está passando uma luta, gente, você quer ouvir o quê? É igual no mundo, por exemplo. A pessoa, ela está sofrendo por amor, ela vai ouvir o quê? A sofrência lá, o sertanejo, aquele negócio aqui que te dá um sentimento. E a gente sabe o poder da música e da melodia. Só que quando entra essas letras heréticas, que muitas vezes só fala do ego do homem, aí muitas vezes alguns pastores até reformados batiam nessa tecla, porque fala muito do ego, mas não glorifica a Deus. Não fala do poder de Deus. E o que está acontecendo? As pessoas são iludidas. Só que se você não tem base bíblica, não estuda, não abre mão de muitas coisas para se aplicar, porque a palavra de Deus é a resposta, você cai nessas heresias. Olha aqui para você ver. Olha quais são as características que também quero que o pastor fala. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis de coração e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Olha o que Pedro está falando. Ele sempre vai instigar você a ter. Deus vai te dar, faz uma campanha para você ficar rico. E aí que tá. São sutilezas. Isso é o que o pastor falou sobre as vãs sutilezas. Introduzindo heresias secretamente no sapatinho de algodão, gente. O diabo muitas vezes ele não faz estrondo. Ele engana quem já não tem conhecimento. E a gente culturalmente é um país que tem muito pouco conhecimento. As pessoas não gostam de ler. Mal leem a Bíblia, não estudam. E aí são enganados. Aí depois o quê? Mete o pau na igreja, coloca todo mundo no balaio, mas não vê que entram esses tipos de gente, né? É uma das características que eu vejo também do falso profeta, né? E como se prevenir do falso profeta, pastor? O que você acha assim que nós devemos, como cristãos, barrar esse tipo de comportamento na igreja? O que nós precisamos fazer, e aqui já vai um conselho também para você, pastor que está me ouvindo, volte à prática do ensino bíblico na sua igreja. Porque o que nós mais vemos hoje é igrejas que têm dedicado o maior tempo do culto para louvores, aonde vai massagear o ego do homem, vai mexer com as emoções do crente. E ali, se o culto é 2 horas, eles trabalham em média 1 hora, 1h30 de louvor e deixam ali em média 20 a 30 minutos para a palavra. Porque uma vez que uma igreja séria, uma igreja bíblica, ela se interessa pelo ensino bíblico, é uma igreja que vai estar bem alimentada, e uma vez que você estiver bem alimentado da palavra, você não vai engolir qualquer coisa. E você vai identificar um falso profeta também pelas suas mensagens. Você dificilmente vai ver um falso profeta pregando em cima das cartas de Paulo. Dificilmente você vai ver um falso profeta pregando as doutrinas da igreja. Você sempre vai ver um falso profeta sempre preso no Antigo Testamento. Porque eles vão se utilizar de práticas do Antigo Testamento que, embora é um fato histórico, e eles utilizam aquilo como doutrina, como regra de fé. Então você jamais vai ver um falso profeta se utilizando das cartas de Paulo. Você não vai ver um falso profeta pregando nas cartas que ele escreveu a Timóteo. Você não vai ver um falso profeta pregando, vamos dizer assim, a coroa das epístolas, que eu costumo dizer, que também muitos estudiosos dizem, a coroa das epístolas do Novo Testamento é a carta aos Efésios, que é a verdadeira centralidade da fé cristã. Então você nunca vai ver um falso profeta pregando dentro desses livros que vai, de fato, combater essas heresias. Então você vai identificar, pastor, então quer dizer que todo pregador que prega no Antigo Testamento, ele é um falso profeta? Não. Você vai ver aonde ele está embasando a sua doutrina. Se ele prega sobre o Antigo Testamento, ele vai se utilizar de aplicações primárias, porque existe algo chamado da hermenêutica de aplicação primária e aplicação secundária. A aplicação primária é um texto que era direcionado para um cumprimento só para aquele tempo. Será que aquele texto vale para os dias de hoje? Muito se utiliza daquele texto, principalmente de Malaquias 3:10. Aqui eu não estou fazendo apologia à não entrega do dízimo. Eu acredito que o dízimo ele é um ato de fidelidade diante do Senhor. Mas eles utilizam de texto para causar medo nas pessoas e fazer as pessoas ficar presas. E eu separei algo aqui, uma frase que eu escrevi aqui. Falsos profetas não querem te libertar.
Falsos profetas quer te manter cativo na emoção e daquilo que ele pode tirar de você. Então, o falso profeta, a ideia dele nunca é te libertar, mas a ideia dele é te manter cativo nas suas emoções e preso naquilo que você pode oferecer para ele. E se ele pregar as cartas de Paulo, se ele pregar o evangelho do Novo Testamento, ele não encontra amparo nas Escrituras para manter-se de pé com os seus ensinos. Porque uma igreja séria, uma igreja bíblica, ela vai se dedicar exclusivamente ao ensino da palavra de Deus. E aqui outra coisa, olha só, quando nós lemos a carta que João escreve, né, a sua primeira epístola, João capítulo 4, versículo 1, João vai dizer assim: amados, não creiais, ou seja, não creia em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento de espírito. Prova os profetas, prova a mensagem, vê se aquilo tem embasamento bíblico, vê se Deus de fato está falando na boca daquele indivíduo. Muitos hoje buscam todos os dons espirituais, mas o que tem sido deixado de lado, tem sido ignorado, é o que eu e a Jéssica sempre falamos aí ao longo desses anos, é sobre o discernimento de espírito. Por quê? Qualquer desvio, olha só que coisa interessante, é isso aqui, ó. Teste tudo. Pregador sem vida reta e doutrina firme deve ser evitado. Então o pregador que vem pregando o evangelho fraco, o evangelho sem arrependimento, sem cruz, se pregou o evangelho, Jesus não é o centro da mensagem, se pregou o evangelho, aonde não te leva ao arrependimento, porque o evangelho não é conforto. O evangelho ele é confronto. O evangelho precisa todos os dias nos confrontar e sempre nos lembrar da nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, porque Paulo diz que nós nascemos o quê? Mortos em nossos delitos e pecado. Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então, meu irmão, um dos motivos que levou Jesus descer do céu, despir-se de um trono de glória, assumir o madeiro, morrer no nosso lugar, foi para mudar a nossa condição, porque estávamos mortos em nossos pecados, e ele veio para nos trazer vida. Então, se você está em uma igreja onde não se prega sobre o arrependimento, não se prega contra o pecado, alerte aí, acenda um sinal de alerta na sua vida e tome cuidado e se posicione quanto é tempo, porque o dia de hoje Deus marcou para falar com a sua alma. Ele quer salvar a sua alma e quer te levar para o céu. Os falsos profetas querem te manter cativo nas suas emoções e quer te manter aprisionado para você sempre entregar aquilo que você tem a oferecer para ele. Engraçado, né? O texto, né? Quando você lê 2 Pedro 2, ele fala sobre isso, né? Que olha só para você ver. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Talvez você não... mas eu não acredito em falso profeta. Só que muitas vezes está ligado àquilo que você busca dentro da igreja também. Tem um bispo aí que eu chamo muita atenção, ele está usando um artífice para as pessoas. Ele está fazendo necromancia. O que é a necromancia? Usando feitiços, porque eles usam muito temas, né, e muito o Antigo Testamento para se comparar com os profetas, Elias, Eliseu, os profetas que andavam no Antigo Testamento, para dizer que o ministério deles é válido porque eles estão fazendo aqueles milagres, né? Claro que hoje a gente vê alguns milagres, mas não tal como Elias, né, Eliseu e etc. Mas eles usam. E esse bispo, em particular, ele está fazendo aquele... tipo um feitiço mesmo, que é necromancia, que é pegando farinha e passando na mão das pessoas e prometendo terra aonde eles quiserem. Olha só para você ver o que nós estamos chegando, hein? Eles prometem coisas, mas é aquilo que você mais busca. Se você busca a Deus e conhecer a Deus, você vai ser poupado disso pelo que o pastor falou. O que é, pastor, para o senhor? O discernimento de espírito. É saber provar, diferenciar o que é de Deus e o que não é. Só que as pessoas querem isso. A carne muitas vezes está sendo alimentada mais que os próprios desejos humanos.
do que com a palavra de Deus. E por isso, eu vi um estádio, o cara lotou um estádio de pessoas correndo para ver ele, porque ele é o homem de Deus, ele é o cara que faz milagres, mas mal sabem vocês que Satanás também faz milagre, né, pastor? Faz demais, e você falando isso aí me chamou a atenção. Eu lembro de algo aqui que a Bíblia vai nos mencionar. A maior porta que Deus abriu na vida do apóstolo Paulo foi a porta de pregar o evangelho na Europa. Porque Paulo estava restrito ao ministério ali na Galácia, na região da Ásia, na região ali da Síria. Depois, Deus abre uma grande porta para ele quando ele vai pregar na cidade de Filipo. Filipo ficava numa região muito estratégica, né, do campo missionário da igreja primitiva, porque ela é uma porta de entrada. Quem quisesse ir para a Europa, passava-se por Filipo. Quem quisesse atravessar e ir para a Ásia, Filipo era a porta de entrada. Paulo vai à cidade de Filipo e a Bíblia diz que lá não tinha sinagoga. Lá não tinha sinagoga, então Paulo ele vai pregar na beira de um rio. Só que Paulo sempre atravessava a cidade e chegava numa praça, ele encontrava uma moça que era colocada ali todos os dias, e quando Paulo passava com Silas, a Bíblia diz que ela começava a gritar em alto e bom som. E olha só o que ela dizia. Ela dizia: eis que ali vem 2 homens de Deus enviados do Altíssimo. Aí eu te faço uma pergunta. Ela disse uma verdade ou ela disse uma mentira? Ela disse uma verdade. E Paulo foi ali, ouvindo aquelas palavras que saíam dos lábios daquela mulher. Se Paulo não tivesse o espírito de discernimento, Paulo dizia que era Deus que estava usando aquela jovem. Quanto que muito pelo contrário. Chegou um dia que Paulo se irritou, uma ira santa, né? Ele ficou irado, mas uma ira santa. Ele então chega diante daquela menina e expulsa o espírito de adivinhação que estava no coração daquela menina. E a partir daquele momento, aquela menina que era colocada ali para adivinhar a vida das pessoas, ela deixou de dar lucros para os seus senhores. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos homens que estão assumindo tribunas, tomando o microfone nas mãos, rodando o Brasil e o mundo, subindo em muitas tribunas de várias igrejas, seja pentecostais, neopentecostais, todas as igrejas ao redor do Brasil, que estão entregando visões, estão entregando revelações que não passam de pura adivinhação. Adivinhação essa que nós vemos na Bíblia Sagrada, com esse relato, pessoas que estão utilizando o nome de Deus, mas não é Deus que está usando essas pessoas. Então você precisa buscar de Deus o discernimento de espírito, porque o que tem de falsos profetas, se utilizando o nome de Deus, mas Deus jamais falou em seus lábios. E olha só que coisa interessante também aqui, eu até notei também essa aqui, olha só. Se a pregação acalma a sua consciência em vez de quebrantar o seu coração, corra, é cilada do inferno. Se a pregação que as pessoas estão ouvindo, irmã Jéssica, acalma a consciência em vez de quebrantar o coração, isso é cilada de Satanás. Porque algo que me chama a atenção aqui, eu acredito que isso seja a consequência de uma pessoa que se sujeita a um falso profeta, ela vai trazer algumas consequências na sua vida. A primeira consequência que eu consigo analisar aqui hoje é aquela consequência, porque as pessoas têm em mente hoje, eles inverteram a ordem do culto. Para eles, quando sai do culto, muitos saem assim hoje: nossa, o culto não foi bom, o culto não falou comigo, a mensagem não foi boa, o louvor não agradou o meu coração. Só que eles estão invertendo a ótica do evangelho. Quanto que muito pelo contrário, eu não tenho que sair do culto fazendo esses apontamentos sobre a mensagem, sobre o louvor. Eu tenho que sair de um culto dizendo: será que a minha vida está de acordo com o que foi falado lá hoje? Eu preciso mudar de vida, eu preciso me posicionar, eu preciso me arrepender. Para você saber se você está numa igreja verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja que não é antropocêntrica, mas é uma igreja cristocêntrica, onde Cristo é o centro da mensagem, você vai sair de lá refletindo e querendo mudar. Agora, se você sai de uma igreja onde a mensagem que você ouviu acalma a sua consciência, faz você continuar na prática do pecado, vai cumprir o que Deus disse para o apóstolo João na carta de Apocalipse, quando ele vai escrever dizendo assim: olha, aquele que é sujo, suje-se ainda mais, e aquele que é limpo, limpe-se ainda mais. É o que Paulo disse quando ele vai escrever a Timóteo também, sobre aquelas pessoas que decidem, tem coceira nos ouvidos. Ele vai dizer isso aqui na segunda carta que ele vai escrever a Timóteo. Eu vou achar aqui esse texto aqui que é muito importante. Paulo vai falar
que amontoarão sobre si, né? Ou seja, eles vão querer estar perto de líderes que falem coisas que vai ser aprazível aos seus ouvidos. Ou seja, hoje em dia as pessoas estão assim, se ela está em um ambiente que não fala o que ela quer ouvir, ela prefere estar diante de um líder que vai lhe falar uma falsa verdade e vai manter essa pessoa na prática do pecado. E infelizmente é o que a gente mais vê hoje, né? A maioria deles são muito arrogantes, vaidosos, gostam de ostentar bens materiais. Ah, mas o servo de Deus não pode ter as coisas, não, meu querido. Se é um profeta de Deus, realmente, essas coisas para ele são secundárias. Um verdadeiro servo de Deus que eu identifique, um profeta do Senhor, ele é uma pessoa que é abnegada de bens materiais. Ela não tem apego aos bens materiais. Ela não prega isso para as pessoas que tem que ter, ou só fala de dinheiro, ou se você dá 1.000, Deus vai te dar 10.000. Ele não faz barganha com Deus, ele vai te trazer a sua natureza, que é pecaminosa, que é errada. Porque hoje a gente está vendo aí também muitas coisas aí nos casos atuais hoje, igrejas inclusivas, igrejas contemporâneas, isso é tudo falso profeta, falsos mestres, que levantarão para si o quê? Líderes de acordo com a ganância do coração das pessoas que estão ali. Hoje a gente pode falar assim, né? Tem igreja para todo tipo de gente. Tem um gosto, só que será que aquela igreja é verdadeira, a igreja aprovada, que Paulo também recomenda a Timóteo, falando sobre isso, né? Procura ser um obreiro aprovado, que maneja bem a espada da verdade, que não tenha do que se envergonhar. Esse texto aí eu faço uma hermenêutica, uma interpretação seguinte: eu não tenho uma vida vergonhosa contra os princípios da palavra de Deus. Eu estava vendo um podcast aí, eu vi um pastor que ele é transexual, alguma coisa assim, e ele, tipo assim, deturpando a palavra para falar que Levítico 18 não era um texto de condenação para o homossexualismo, etc. Gente, a gente não está matando o homossexual, a gente está dizendo para ele que não foi isso que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um homem e mulher. Só que essas igrejas fazem o quê? Deus te aceita como você é. Você pode ficar do jeito que você está. E o evangelho não é isso. É negar a si mesmo. Muitas vezes é deixar para trás a vida de roubo, de mentira, de homossexualidade, de falcatrua e buscar seguir ao Cristo. Só que hoje a gente vê isso assim, tão banalizado, que foi necessário abordar esse assunto. Aqui nós não estamos para atacar as pessoas. Eu quero te dizer que à luz do cristianismo protestante, é isso que fala a palavra de Deus. E nós queremos viver o que a palavra de Deus manda para subir. Porque a porta, né, pastor, continua estreita. Não tem atalho para ela, né? E uma das coisas que me chama a atenção nessas pessoas, que você lê no 2 Pedro, você vê muita característica de um narcisista. Ele se acha acima da média, né? Ele se acha, o falso profeta, ele se acha superior. Ele se acha melhor que os outros, né? E eu tô vendo, esse poder de persuasão pode se confundir com também o transtorno dessa característica. O senhor acha que tem uma ligação com o narcisismo, pelas características que o senhor está vendo por aí, de tantos falsos profetas? Tem sim, tem essa característica, e essa característica ela parece que está ganhando mais força nesses últimos dias, né? Com o avanço aí, né, da medicina, né, até mesmo do estudo mental, né, voltando os ensinos, voltando o estudo para a mente humana, a gente percebe, a gente consegue identificar alguns traços. Porque até uns anos atrás, ninguém reconhecia esses traços. Hoje, quando a gente passa a entender um pouco mais a mente humana, lógico, a gente estuda a mente humana, mas sempre tendo embasado na palavra de Deus. Mas essas mentes, né, maquiavélicas, sempre voltadas para o mal, para o engano, principalmente desses falsos profetas, a gente percebe esse viés de um narcisista, né, de uma pessoa que quer estar sempre em destaque, quer estar sempre em evidência, quer ter aquele poder assim nas mãos, né, ele quer estar por cima, só ele é o bom, só ele faz, né? Então, essa é uma característica que a gente consegue identificar melhor hoje, e a gente conseguindo identificar melhor, a gente consegue prevenir também os irmãos de não cair nessa cilada, porque é um perigo muito grande, porque o evangelho que só emociona, mas não transforma. Então perceba. E é só espetáculo, mas com trilha sonora é gospel. Então muitos estão aí praticando aí teatralidade.
Estão aí fazendo grandes teatros, utilizando o púlpito que é sagrado, que precisa ser pregado a mensagem séria, aonde João vai dizer, né, o que me chama a atenção, que aqui não é o João apóstolo, mas aqui é João Batista. Perto dele batizar Jesus, ele vai dizer uma frase que me chama muita atenção. Quem tem a noiva é o noivo, e eu sou amigo do noivo, e o meu desejo é de vê-lo, né? Ou seja, de entregar Israel para o noivo. E esse meu desejo está cumprido. Importa que ele cresça e que eu desapareça, que eu diminua. O problema é que esses homens, eles procuram enaltecer a sua imagem, eles procuram colocar o seu nome, né, em destaque, aonde a gente não vê ali o desejo desses homens de glorificar a Deus em nenhum momento. Porque o narcisista tem essa característica, né? E a característica de um narcisista é claramente isso, né? O seu ego é muito inflado, né? O seu ego é muito inflamado e ele jamais consegue atribuir a glória que é devida a Deus, ele acaba atribuindo para um mérito seu, até mesmo da sua própria conquista, e ele busca viver isso, sempre ter pessoas ao seu lado que vai sempre inflar esse ego que já está inflado, né? Então é uma pessoa que precisa ter esse confronto, né? Como a gente vai confrontar um falso profeta? É não levando ele na sua igreja, meu irmão. É você abrindo os olhos para a verdade, se atendo à palavra de Deus, lendo a Bíblia mais, entendendo qual é o perfil de um falso profeta e se entregando aí ao conhecimento bíblico e fechando as portas para esses homens. Só pregam por dinheiro. Tem um aí hoje, né? Vou citar o nome porque é uma figura pública e se não quisesse que falasse do seu nome, ele não estaria aí à torta à direita. Que é o jovem Miguel. Esse jovem Miguel, teve um irmão que foi convidar ele para ir na igreja e ele disse que o valor da sua oferta seria R$5.000. E ele disse assim: ô meu irmão, eu quero trazer você aqui para pregar na nossa igreja. E como é que funciona? Ó, meu irmão, você vai pagar minha passagem, você vai pagar minha despesa do hotel, vai pagar toda a minha despesa e mais uma oferta de R$5.000. Aí o irmão virou para ele e falou assim: ô irmão, tem como você melhorar o preço? Não, faz um pouquinho mais barato, a gente vai arcar com as despesas, mas a oferta seja um pouco mais barata. Nossa igreja é pequena, simples, humilde. Olha só a resposta dele, disse que não podia, porque ele tem despesa a ser cumprida e a tabela é essa, não tem como ele abaixar o preço. Então, como identificar um falso profeta? É nesse momento. Você convidou um pregador na sua igreja para levar a mensagem, se ele estipulou o valor e você não tem condição de arcar com aquele valor e você pediu para ele ser mais generoso, falar: ó, irmão, eu posso te dar um valor que é mais inferior ao que você está pedindo. Se ele ainda assim recusar o convite de estar na sua igreja, saiba que ele é sim um falso profeta. Porque a motivação que está o levando a ir na sua igreja não é pelas almas, não é pela simplicidade do evangelho, e sim para manter ali o seu status, para manter ali o seu bolso abarrotado, nas suas vidas abarrotadas, no luxo, no dinheiro, porque aquele que prega por dinheiro, tenha certeza que esse é um falso profeta também. Eu acho interessante, né? As consequências do falso profeta, elas são alarmantes, porque as pessoas acham assim: Jesus disse que vai ter joio e trigo no meio mesmo, ele que vai fazer a colheita no grande dia e etc, vai fazer a separação. Só que tem consequências, né, pastor? Quais que são as consequências de ter um falso profeta lá? E muitas vezes essas pessoas que pensam ser de Deus, porque eu acho que o mais prejudicial também é as pessoas que convidam. Porque um verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus, para mim, ele não cobra para pregar. Ele recebe a oferta de quê? Da passagem para ele ir, da estadia dele lá, mas ele não estipula valor. Isso é uma das características mais, para mim, você vê se a pessoa é de Deus mesmo, se ela prega por causa da vocação que Deus chamou ela porque ama a obra de Deus, ou porque ela está fazendo por torpe e ganância. Mas só que tem as consequências, né, pastor? Para a gente fechar isso aí, quais que são as consequências de um falso profeta hoje na igreja? O que vai acontecer com a igreja que aplaude um falso profeta? Antes de entrar nisso aí, eu gostaria só de finalizar um ponto aqui. Tem uma diferença entre o verdadeiro e o falso. Como identificar a diferença de um verdadeiro e o falso? Olha só, o verdadeiro vai levar sempre ao arrependimento genuíno. Suas mensagens serão sempre de confronto. O falso, ele infla o ego do pecador. O falso profeta fala que o povo quer ouvir, prega prosperidade sem cruz, graça sem arrependimento e bênção sem obediência. Então, a característica de um falso profeta, para você diferenciar do falso do verdadeiro, basicamente é essa. O verdadeiro fere para curar, enquanto que o falso, muitas das vezes, o verdadeiro,
ele fere para curar e o falso a massageia para matar. E quando nós falamos então aqui dessa questão que a irmã Jéssica mencionou aqui sobre as consequências de um falso profeta, Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 5, versículo 14. Olha só o que Jesus vai dizer: deixai-os, os condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Seguir o erro é abraçar a destruição. Então, seguir um falso profeta, você está abarcando para uma destruição espiritual. Você está cavando a sua própria sepultura. E Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. O que haverá naquele dia no inferno vai ser algo que aqui eu vou utilizar e vou dar aqui o mérito a quem disse isso, que foi o pastor Eliseu Rodrigues. Em uma de suas mensagens que ele pregou, ele afirmou categoricamente dizendo que naquele dia, no juízo final, não será o pastor que vai pregar para as suas ovelhas, mas as ovelhas que irão pregar para os seus pastores, dizendo: pastor, por que o senhor não pregou a verdade para mim? Aí o pastor vai responder: porque eu estava preocupado em te satisfazer aqui na terra. Pastor, por que o senhor não me alertou sobre a verdade que evitaria de eu ir para essa condenação eterna? Então, naquele dia, uma das consequências serão essa. Quando os membros, as ovelhas, abriram seus olhos, né, ou melhor dizendo, quando os bodes abriram seus olhos no dia do juízo final, eles se depararão com a verdadeira realidade. Que a mensagem que sempre inflou o seu ego foi a mentira que o conduziu ao inferno. Então, hoje muitos, né, eu até anotei algo aqui muito interessante também, que é sobre a questão de colher. Muitos hoje, olha só, quando a voz de Deus se cala, o palco é tomado pelos falsos e o povo colhe mentiras como se fosse verdade. Tem muita gente colhendo mentira como se fosse verdade. E naquele dia a dura consequência será o tormento eterno e a condenação eterna. Porque naquele dia, Jesus, que é o seu advogado hoje, ele assumirá o trono e será o justo juiz que julgará segundo a reta justiça, baseado em Mateus e João, capítulo 7, versículo de número 24. Que ele julga segundo a reta justiça e não é uma justiça baseada na aparência. Então, meu irmão, se você está vivendo uma vida de engano, você foi alertado no dia de hoje, você entendeu, consegue identificar um falso profeta, e a consequência de você viver debaixo de uma orientação de um falso profeta vai te conduzir à condenação eterna. Então, abre os seus olhos espirituais, o evangelho tem que te confrontar, tem que te levar ao arrependimento, porque sem arrependimento não haverá remissão de pecado e não haverá salvação para a sua alma. Glória a Deus, e isso aí é a verdade da nossa vida, né? Infelizmente, muitas pessoas não querem entender, né? Mas o evangelho é renúncia, é arrependimento, né? É o que João Batista pregava: arrependei-vos. Mas esse assunto a gente poderia estar falando aqui vários e vários momentos, mas aprove o Senhor falar um pouquinho sobre isso. Claro que o pastor Rafael vai voltar aqui, mas eu já queria agradecer ele pela participação aqui hoje. Eu quero que você abra o seu coração e sua mente e peça a Deus o dom de discernimento espiritual para você saber se é de Deus ou se não é. Como fala em 1 João 4:1, né? Provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Você tem que perguntar: Senhor, essa pessoa é de Deus mesmo para a minha vida? Esse homem e essa mulher é de Deus? Se não tiver na Bíblia e não cumprir esses quesitos que você aprendeu aqui hoje, é um fato constatado, infelizmente, né? Mas que você tenha aprendido e que você possa entender que Deus quer levar uma igreja santa, pura, porque lá no céu não entra pecado, lá no céu, né, não entra bens materiais, vai ficar tudo aqui. O que vai juntar lá, porque você tem que juntar aqui, é tesouro no céu, né, pastor? Eu gostaria de agradecer ao senhor, né, por essa convicção aí, deixar uma mensagem para nossos ouvintes aí, né, do Guerreiros Podcast. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, foi me confiada aqui pela missionária Jéssica, né, por esse podcast aqui abençoado, que está em ascensão e creio que vai crescer aí assustadoramente, debaixo da bênção de Deus. Eu profetizo isso nessa tarde de hoje também. Eu gostaria de deixar aqui um versículo da palavra de Deus para me finalizar aqui essa situação do falso profeta, porque falar de falso profeta, nós também estamos falando sobre sinais da volta de Cristo. Falar dos sinais da volta de Cristo, nós estamos falando sobre os fins dos tempos, que é um assunto que está entrelaçado aí na escatologia bíblica. Eu quero ler um texto aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, que vai dizer assim:
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Aqui está falando do anticristo, a pessoa do anticristo. Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha só, o engano, meu irmão, tem aumentado muito. O engano espiritual é um dos sinais mais claros que estamos nos últimos dias. Falsos profetas prepararão o terreno para o anticristo. A realidade é essa. Então, quando você vê um falso profeta, você está vendo a figura de um tipo de anticristo. Porque ele vai preparar o palco, o cenário para o anticristo governar. E aqui não entro no mérito se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, mas bem verdade é que o espírito do anticristo está aí. E ele está utilizando os falsos profetas para preparar sua plataforma para ele ganhar cada vez mais ascensão e espaço. E espaço é o que não falta hoje. A Jéssica disse sobre o aumento das igrejas inclusivas. A Jéssica disse hoje sobre o aumento das igrejas contemporâneas, onde você é aceito do jeito que você está. E eles utilizam de um texto, vinde como está. Mas Jesus sempre que recebia os pecadores, ele dizia, vai e não peques mais. Porque evangelho é arrependimento, e arrependimento é transformação de vida, é mudança de mentalidade, como disse lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Que nós não podemos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Que Deus te abençoe, muito obrigado por essa oportunidade. E que Deus abençoe você, Jéssica. Em breve aí nós vamos trazer uns debates muito bons aí para você aprender de Bíblia. A minha responsabilidade aqui com você não é só de apresentadora, mas também de serva de Deus que prega o Evangelho. E eu vou ser responsabilizada por aquilo que eu ensino e que eu prego. Então eu estou aqui trazendo conhecimento para você, não ser enganada, porque depois não adianta falar mal da igreja e nada, porque você não adquiriu conhecimento, você não estudou, você não sabe. E por que, né, muitas vezes a gente negligencia o estudo da palavra de Deus? O Guerreiras Podcast é para você aprender. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal, curta, compartilha com alguém. Essa mensagem, muitas vezes, não é gostosa muito de ouvir, mas ela vai te levar para o céu, porque vai fazer você abrir mão dos seus pecados para você viver com Deus. Porque Deus, ele é 3 vezes santo, porque nele não há pecado. E nós vamos ser glorificados por isso. Então, pastor, muito obrigado. Paulinha, muito obrigado por ter vindo também. São pessoas que Deus colocou na minha vida e sempre estarão aqui. O pastor Rafael sempre vai estar aqui comigo, né? Em breve, quero que a Aninha também participe do nosso projeto aí ano que vem. Já vou preparar ela aí para um negócio. Mas eu quero, sempre coloquei a Aninha aí nesse contexto, né, do Mulheres de Guerra. E seja abençoado em nome de Jesus. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus abençoe.